hoje eu vou contar para vocês, enfim, como foi que tudo aconteceu. Vocês sempre me perguntam, Vanessa, como que foi? O que você fez? Que milagre foi esse? Você fez bariátrica? O que você fez? Não. Então eu decidi postar esse vídeo para vocês, para contar de forma descomplicada e real aquilo que eu fiz, aquilo que deu certo e aquilo que não deu. Bom, gente, nessa pandemia de 2020, né? Essa agora que nós vivemos, muito difícil, eu não tinha reparado o quanto eu estava engordando. Não estava vendo aquilo, nem eu, nem meu esposo, a gente sempre comenta sobre isso. Eu já tinha Juju e eu comecei a engordar de forma muito gradativa e não percebendo muito esse excesso de ansiedade descontando nos alimentos, na comida. E então, um dia, nós estávamos organizando o aniversário da Juju, após essa pandemia, que nós ficamos uns 4 meses com a clínica fechada, com muita preocupação. Eu estava terminando uma faculdade nessa época também, a odontologia, e a Juju era muito bebezinha, era muito pequenininha, e aí nesse aniversário que a gente fez dela, de 2 anos, eu falei assim, bom, eu preciso de uma roupa para esse aniversário. E aí as roupas não entravam mais, eu fiquei muito preocupada, até porque eu trabalho com a estética. E aquilo me doeu muito mesmo, porque foi a primeira vez que eu comecei a olhar no espelho de uma forma diferente, me analisar como eu nunca tinha parado para enxergar. E aí, um dia depois, eu tirei fotos dos meus choros, da tristeza que eu estava sentindo, para que eu nunca esquecesse daquele sentimento. E aí eu tirei foto e falei, eu nunca vou esquecer desse dia. Um dia depois do aniversário da Juju, eu comecei a procurar por ajuda, porque eu precisava de ajuda. E a gente assiste tantas coisas por aí e não sabe para quem pedir ajuda, para onde atirar. E logo eu, que sempre estudei sobre isso, sobre essa parte estética. Minha parte é facial, mas eu sempre me dediquei na parte corporal no início da minha carreira. E de forma instintiva, eu fui procurar ajuda. Cheguei aí num médico gastro para colocar balão. Coloquei um balão intragástrico e foi um terror, não deu certo. Logo em seguida tirei, passei muito mal, vi que não era dessa forma, meu problema estava na cabeça, mas eu estava tão desesperada, e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E procurei um cirurgião plástico da minha cidade. E eu gostei muito da honestidade dele, eu gosto de profissionais assim. E ele olhou pra mim e falou assim, Vanessa, eu não te opero dessa forma, porque você vai gastar, você vai investir e não vai ter resultado, porque eu estava desse jeito que vocês estão vendo na foto, 89 quilos, eu nunca havia chegado nesse peso. E aí esse médico falou isso pra mim, eu não te opero, mas eu tenho uma médica para te indicar, que cuida da minha família, ela é endocrinologista aqui na cidade de Uberlândia, e ele me indicou a doutora Daniela Tarran e falou assim, olha, tenta com ela, eu gosto muito dela. E na minha cabeça eu pensei, bom, eu já não tenho mais para onde ir, já não sei mais o que fazer, já fiz tudo quanto é tipo de dieta, estava muito cansada, extremamente cansada, a nível de tomar assim 15, 20 xícaras de café por dia, por não ter força e tentar pôr a cafeína para dentro, tudo desregulado. E eu falei, bom, eu não tenho nada a perder. Fui na doutora Daniela Tarran, onde ela me abraçou, onde ela me olhou com um olhar humano e pediu meus exames. E eu nunca esqueço disso. Ela falou o seguinte, Vanessa, não adianta fazer a dieta da lua, da maçã, de não sei o que, se você não estiver regulada por dentro. Cara, aquilo pra mim foi assim, libertador, porque eu falei, gente, como que eu vou numa nutricionista e começo a fazer essa alimentação? Daqui quantos anos eu vou emagrecer? Eu não tinha força, eu não tinha motivação. E aí quando a doutora falou assim, nós precisamos ver o que está acontecendo aí dentro, para depois a gente entrar com essa parte. Quando ela solicitou os exames, ela foi muito assim, ela é um anjo na minha vida, né? Ela falou pra mim, ó, você tem hipotiroidismo, e eu sempre tive, mas estava totalmente desregulado. Você precisa voltar a tomar os seus remédios da tireoide, e a culpa da obesidade não era da tireoide, isso foi muito claro para mim também, isso foi meus hábitos, mas
a minha testosterona estava zerada, os meus hormônios, né, de uma forma geral, vitaminas, estavam todas descompensadas, desreguladas. E ela falou assim, vamos começar a fazer as coisas funcionarem aí dentro. E ela cuidou de mim, eu estava pré-diabética já, com resistência insulínica, e aí a gente começou a cuidar disso, ela me prescreveu algumas coisas e eu fui fazendo. E nesse primeiro momento eu não tive dieta, nada, eu só conheci um outro anjo na minha vida, que foi o Chicão. Ele dá aula de Muay Thai, de kickbox, então eu comecei a fazer luta, que era o que eu gostava, e não fazia dieta até então eu tinha a regulação da médica que entendeu, me olhou com outro olhar, e eu tive também essa atividade física que era a única que me tirava realmente de casa, né? E comecei um ano assim. No primeiro mês eu já havia perdido uns 6 quilos. Eu falei, uau, sem fazer dieta eu tô perdendo isso e eu não tô sofrendo, que era o que eu mais tinha medo, de sofrer, de sentir fome. E aí eu falei assim, nossa, eu estou gostando disso. Aí eu falei assim, não, então eu não vou mais beber refri, porque não é uma coisa que me faz falta. Algumas coisas eu fui cortando por conta própria, sem acessar nenhuma parte de profissional de nutrição, apesar de achar muito necessário e importante, mas nesse início eu não tive sabedoria para isso. E aí eu comecei a cortar, a tirar aquilo que realmente eu ingeria em excesso e que eu sabia que me fazia mal. Então eu comecei a perder muito peso. Então no primeiro ano foi 15 quilos e nesse segundo ano, que nós completamos 2 anos, continuei todos os meses com a doutora Daniela Tarran, não mais indo mensalmente, mas ela me acompanhando. E dessa forma eu consegui perder bastante, porque ela me entendeu. Eu utilizei algumas enzimas, inclusive aqui na clínica, né, onde eu faço a parte imunológica de soroterapia, algumas enzimas que me ajudaram a ativar o metabolismo, mas nada disso seria possível se eu não tivesse força de vontade. Se vocês me perguntarem qual foi a sua maior motivação, eu diria para vocês que foi a minha filha, porque eu olhava para ela e eu não conseguia brincar com ela, eu não conseguia correr atrás dela. Então eu pensava, se eu continuar desse jeito, eu não vou desfrutar da infância dela, eu não vou conseguir brincar como meu marido brinca, eu não vou conseguir correr atrás dela. Então a minha maior motivação foi ela. E desde então eu comecei a olhar para mim também, como mãe, como esposa, como empresária, como pessoa que tem que também se sentir bem para poder fazer o que eu faço. Porque eu trabalho com estética. Então todos esses profissionais, essas pessoas me ajudaram muito. Até que depois eu consegui sim fazer um acompanhamento nutricional, que eu acho que eu devia ter feito lá no início também. Mas eu tive que aprender, eu tive que ter força de vontade. Eu sofri muito, eu chorei muito, eu quis desistir muito. Não foi fácil, assim como não é para muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo. A gente sempre fala que não existe milagre, não existe. E muita gente fala, é só alimentação e atividade física. Eu sei que é, mas se por dentro não estiver bem, funcionando bem, dificilmente você vai conseguir dar um murro em ponta de faca, né? Você vai se cortar, porque você está indo contra o funcionamento do seu organismo. Então hoje eu faço reposição hormonal sim, para manter os meus níveis hormonais bem, me sinto disposta, me sinto produtiva, e se eu não tivesse repondo, talvez eu estaria me sentindo fraca, cansada, com vontade de comer mais e mais para sentir saciada. E tudo isso foi a minha filha, aquele olhar, aquilo que eu estava vivendo, olhar para ela e ter esse outro olhar de família também. Então eu sou outra mulher, vocês podem até ver lá para baixo no meu Instagram alguns posts, vídeos. Hoje eu sou outra pessoa, hoje eu me comunico mais, eu sou muito realizada com a minha imagem. Lógico, eu estou buscando cada dia mais ser melhor, melhorar, mas hoje eu desfruto do que eu tenho vivido. E eu acho que esse é o melhor conselho que eu poderia dar para vocês. Constância, primeiramente.
olhar para algo e ver aquilo ali um motivo principal para que tudo seja mudado, ainda que a princípio você não consiga, eu sou o maior propósito. No início é difícil. Então eu consegui olhar para minha filha e falar, meu Deus, eu não estou desfrutando do meu maior presente. E hoje eu já olho para mim e falo, não, eu sou o maior motivo. Mas eu tive que ter esse empurrão, eu tive que ter. E não foi sofrido, hora nenhuma eu tive nada restrito. Então o maior conselho que eu posso dar é, procure profissionais humanos que possam te olhar com outro olhar, entender que não é frescura o que você sente, não é frescura você se sentir mal, cansada, não conseguir levantar, sentir sonolência o dia todo, seu cabelo está caindo, sua unha está caindo. Isso não é frescura, isso não é porque você quer. Procure profissionais que vão avaliar você por dentro, profissionais competentes que te abraçam, que não têm ego e que consigam te passar de forma natural, de forma honesta, aquilo que precisa ser passado para você, e pessoas que realmente vão te fazer crescer. Comecem a seguir pessoas que te motivam. Eu parei de seguir muita gente e hoje eu sigo pessoas que me dão vontade de vestir uma boa roupa, de malhar numa academia, de esses hábitos fazerem parte da minha vida. Isso é muito importante pra gente, porque nós somos a média das pessoas que a gente anda. Então hoje eu falo isso pra vocês. 2 anos se passaram. Se eu olhasse há 2 anos atrás, daqui 2 anos que eu vou ficar daquele jeito, talvez ia me dar uma chateação e eu ia falar, não vou. Mas, por isso que Deus nunca fala como vai ser o processo, né? Ele sempre te fala de uma promessa, Ele sempre te fala de um resultado, mas esse processo sou eu quem tem que dar o pontapé, eu que tenho que andar. É um dia de cada vez, sem cobranças, e o processo faz parte, então você tem que suportar esse processo. Então existem sim ainda profissionais que vão te ajudar e te olhar de outra forma, de forma humana, que é o que a gente sempre preconiza aqui na clínica e também nos que a gente indica para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se surgiu alguma dúvida em relação a um pouquinho dessa história minha, pode colocar aqui que eu vou responder para vocês aqui embaixo. O que vocês quiserem saber, eu estou aqui para falar de forma simples e descomplicada, porque assim foi na minha vida e eu não senti de verdade sofrimento nesse processo. Foi muito gostoso de passar por ele. Não é fácil, mas só depende de nós. Espero poder ter ajudado vocês. Um beijo e até mais!